Olá, meu nome é Julia Galvani e começamos agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de entrevistar o Urbano Gomes Santos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida e também da história do Urbano aqui no campus Engenheiro Coelho do NASP. E eu queria começar perguntando um pouquinho das suas origens para a gente te conhecer. Onde e quando você nasceu? Então, nasci na cidade de Itapetinga, na Bahia, no dia 26 de maio de 1963. Certo. E você passou a infância ali nessa cidade mesmo? Os primeiros anos, sim. Até o 8º ano de vida, nessa cidade. Depois mudamos para uma outra cidade, já no sul da Bahia, né? Em Teixeira de Freitas, sul da Bahia. E ali eu fiquei até naquela cidade, moramos no sítio um tempo, né? E fiquei naquela cidade até 1982. Em 1982 eu fui estudar ainda o ensino fundamental lá no, então, IAN, que é o nosso internato lá da Bahia. Hoje é FADBA, né? Certo. Então eu estudei lá 2 anos no internato e depois eu saí do internato. Aí 2 anos depois eu voltei para lá, para o IAN, como funcionário da instituição. Nesse momento eu já era praticamente um serralheiro, né? Certo. Eu trabalhava na serralheria do colégio lá. Então eu fiquei lá fiquei 1 ano como funcionário. Né, no ano de 1986. Aí quando em 1987, eu escrevi uma carta aqui para o NASP, então novo IAE, né? E aí eles me chamaram para cá como funcionário, em 1987, Olha, não é? legal. Porque eu havia parado com os estudos, porque lá na região não tinha como eu estudar à noite. Eu estava com a idade um pouquinho avançada, então eu queria estudar à noite. Então aí eu vim para cá e aqui eu estudava à noite em Mugimirim. Certo. Aí fazia o mesmo processo que aquele fazia, e nós íamos de ônibus, né? Então eu estudava lá em Mugimirim, porque aqui não tinha como eu estudar aqui. Sim. Então trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava em torno de 10 horas por dia na época. Como serralheiro mesmo. Isso, aqui no Novo IAE, Certo. então, né? E então nós íamos para Mugimirim de ônibus à noite, né? E lá eu terminei o ensino fundamental ainda, e o ensino médio, e depois aí eu fiz a faculdade lá também, no Mugimirim. Certo. E foi que área a faculdade? Eu fiz na área de ciências naturais, né? Ciências exatas, biologia. Ok. Enfim. Voltando um pouquinho ainda sobre a sua família, né? Como que foi o processo de conversão? Você já nasceu em uma família adventista? Não, a igreja me encontrou, eu já tinha 15 anos de idade, né? Então havia uma série de conferências na cidade, bem no início, no ano de 1978, e eu era recém-chegado na cidade porque eu mudei do sítio para a cidade, né? Então tudo era novo e aí a igreja fez a campanha, né, de evangelismo, aí convidou a gente, aí eu assisti às conferências, aí me batizei em 1978. Aí já estava com 15 anos de idade já. Então, da minha cidade fui para o IAN e aí fiquei lá 2 anos estudando. Certo. Então, você já contou que veio aqui para o NASP, né, em 87. E como que foi? Você enviou uma carta, né? Quem te recebeu aqui? E você já tinha vindo para São Paulo alguma vez? Conhecia essa região? Como que foi para chegar aqui? Não, a notícia saiu na revista Adventista, né, que o colégio estava em construção aqui. E eu precisava de uma mudança, né? Eu precisava voltar aos estudos. Sim. E aqui eu teria a oportunidade de trabalhar durante o dia e estudar à noite na região, como a gente já comentou. E então o diretor me fez o chamado, não é? Aí aqui fui muito bem recebido, aqui no NASP. Inclusive, na época, tinha um sistema aqui que o colégio buscava os novos alunos na rodovia, né? Tinha uns fusquinhos, uns carrinhos. Eles buscavam os alunos ou funcionários novos que chegavam.
Então, como era um pouco distante, eles iam buscar a gente na rodovia. Então, fui muito bem recebido, tudo certinho, alojamento, tudo certinho. Que legal. Aí fui registrado, né, como funcionário naquela época, lá em 87. Uhum. E chegando aqui, qual foi a sua primeira impressão aqui do colégio? O que tinha aqui na época? O colégio, a impressão é que é uma área muito grande, né? Uma área muito grande, as construções começando, os primeiros prédios, mas em volta tudo plantação de milho, né? Muita plantação de milho e de laranja. Então era um colégio no meio de uma fazenda, né? Literalmente falando. E aí assim, tudo muito grande, né? Eu gostei porque tinha muita oportunidade, né? Oportunidade de trabalho, de estudo. Então assim, era uma oportunidade que a igreja estava abrindo aqui para a região, né? Para o crescimento da região e também para as pessoas que queriam principalmente estudar, né? Continuar os estudos e trabalhar também. Uhum. E na sua área de serralheria, havia bastante demanda, porque aqui o colégio estava sendo construído. Que peças vocês faziam, por exemplo? Sim, na nossa área é um setor que ele atende diretamente ao setor de construção civil, né? Então, todos os prédios nós trabalhávamos neles, fabricando janelas, portas e estruturas metálicas para os telhados, não é? Então, assim, todos os prédios aqui do campus nós trabalhamos. Os dormitórios, não é? Os dormitórios, nas capelas, centro de comunicação, ensino básico, ensino superior também. Então, todos os prédios nós atuávamos ali auxiliando na parte de construção. Então, se tem alguma janela aqui, a gente pode, talvez tenha sido o senhor que fez. Os prédios mais antigos, talvez uns 95% nós participamos da construção delas. Que legal. E quanto tempo você atuou nessa função aqui no NASP? Aqui no NASP foi cerca de 12 anos, de 87 até 1998. Eu entrei como serralheiro, né, básico, e encerrei a carreira aqui como chefe do departamento, né, chefe da serralheria. Então, tive bastante oportunidade aqui de crescimento também. E agora vamos falar sobre família. Foi aqui que você também encontrou a sua parceira para a vida, e conte um pouquinho dessa história. Eu vim para cá só para estudar e trabalhar, né? Não queria nem saber, não queria saber de namorar. Mas internato já sabe como que é, né? Olha para lá, olha para cá e tal. E aqui eu encontrei a Keila, né? Que foi a primeira aluna aqui do campus, aqui de Jericoacoara. Éramos amigos, não é? E por fim a gente trabalhava no mesmo prédio, né? Porque no prédio que eu trabalhava havia também um setor que ela trabalhava, que era o almoxarifado, né? E a gente ia conversando para o trabalho e tal, para a escola, então sempre tinha... A gente fez amizade, né? Uma boa amizade, com o tempo aí não teve como escapar. Ela me fisgou, nessa... na rede, então a gente namorou cerca de uns 3 anos e depois nos casamos aqui mesmo. E vocês também tiveram filhos? E qual é o nome deles? Tivemos 3 filhos. O Tiago Pânfilo, que hoje está 29 anos. A Lisley Pânfilo também, 25 anos. E a Lauane Pânfilo, 24 anos. Certo. E após a sua saída aqui, vocês continuaram morando aqui na região? Sim. Como era uma região muito propícia, né, para a educação dos filhos e tal, quando nós saímos daqui já tínhamos 2 filhos, né, e aí nós preferimos ficar por perto, né, compramos uma propriedade próxima daqui e aí preferimos ficar aqui para educar os nossos filhos aqui mesmo, aqui no NASP mesmo. Então ficamos praticamente até hoje. Eles acabaram de se formar há pouco tempo, né, os 3, e já estão no campo de trabalho. Os 3. Muito bem. E aqui no NASP, o senhor se lembra de algum evento ou de alguma história assim que foi marcante para você, de alguma lembrança especial? Sim, vários eventos, né? Eventos bons, como semana de oração, não é? Encontros para solteiros, né? Preparando solteiros para possíveis namoro, casamento, enfim.
Então tínhamos toda essa estrutura, né? E mais na área social aí tinha as brincadeiras, né? A gente gostava de como a distância dos dormitórios para o refeitório era muito distante. Então à noite a gente gostava de subir nas árvores e ficar dando susto nas meninas que passavam por baixo, né? Dando susto e tal, porque esse deslocamento era tudo a pé, né? Então a gente gostava muito de dar susto nas meninas. Tinha também os trotes, né? Os trotes de festa de amizade. Então a gente ia para os dormitórios, né? Às vezes elas iam para o masculino fazer algum tipo de bagunça, né? Dar susto nos meninos. Exemplo, tipo a volta de Jesus está acontecendo, então assustava os meninos, era muito interessante. E a gente fazia o mesmo também, às vezes, né? E também tinha as serenatas, né? Então a gente tinha o costume de, quando tinha algum interesse, alguma coisa assim, então a gente pegava um aparelho de som portátil, ia para a janela do dormitório das meninas por trás, por fora, à noite, e colocava músicas românticas, assim, músicas legais para elas escutarem. Que legal! Era uma coisa interessante. E na sua opinião, Urbano, qual que é o diferencial que a educação adventista, em especial aqui o NASP, Campus Engenheiro, traz para o seu aluno? O que tem de diferente aqui? A gente costuma dizer que faz toda a diferença, não é? Nós, no caso, eu fui para o internato na escola adventista, para mim, mudou toda a minha vida, não é? Que eu era um simples menino de rua, vamos dizer assim, da cidade ali, ou do sítio. Então, quando eu cheguei no internato, na escola adventista, então mudou toda a minha vida. Então, você tem um rumo na vida, não é? Em todos os sentidos, no sentido espiritual, não é? Acadêmico, também material. Então, a gente tem toda assim uma... Então, a educação adventista, ela é de suma importância para as pessoas, não é? Principalmente para o jovem adventista. É tanto que lá na nossa casa, nós investimos todos os nossos recursos na educação dos nossos filhos, não é? Que nós temos 3 filhos, então lá em casa nós não temos nada especial assim de material, mas a educação deles... Que inclusive foi aqui, né? Inclusive foi aqui, né? Então fizemos todo o esforço para educá-los aqui e para eles terem assim, uma estrutura melhor, né? De vida, enfim, espiritual, material, enfim, e também acadêmica, né? Então faz toda a diferença e eu recomendo, não é? Assim, porque vale a pena qualquer sacrifício para manter os filhos na educação adventista, principalmente aqui no NASP. Com certeza. E agora, para você, Urbano, o que o NASP representou ou representa, né, na sua vida? Como nós já falamos, né, representa muita coisa, não é? Porque eu saí de um colégio adventista para um outro, que foi para aqui. Exatamente para manter essa linha de estudo, não é? Como eu era funcionário, inclusive o colégio, ele auxiliava a gente nos estudos lá fora. Então, eles davam uma bolsa de estudo para a gente, para o funcionário, né? Para nós podermos custear os estudos em escolas particulares lá fora. Então, o NASP representa para mim assim, a minha segunda casa, né? Um local que eu pude trabalhar, tive a oportunidade de crescer na profissão, não é? E também estudar, não é? Voltei aos estudos bem maduro, já com meus 23, 24 anos, e consegui até concluir a faculdade através do NASP, não é? Que bom. Não foi aqui exatamente, mas foi mantido por ele nas escolas próximas aqui da região. Sim, porque na época não tinha ainda, né? Estava muito no começo. Não tinha faculdade aqui ainda, então nós tínhamos que estudar lá fora. Então representa muita coisa para mim, muita coisa da minha vida. Então, Urbano, queria muito agradecer por ter aceito o nosso convite, contado um pouquinho da sua experiência aqui no NASP e que Deus continue abençoando a senhora, a sua esposa e a sua família. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade.